Jovens do 7º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje, proporção. Então, a definição de proporção é uma proporção à igualdade entre duas razões. Na aula passada nós vimos as razões, que é colocar um número sobre o outro. Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma razão aqui, outra razão aqui. Se eu digo que essa razão é igual a essa, então eu tenho uma proporção. Então, entenda a proporção como a igualdade entre duas razões. Então, vamos ver aí. Eu tenho uma razão A sobre B e tenho uma razão C sobre D. E entre eles eu tenho uma igualdade. Então, essa razão é igual a essa razão. E aí, a leitura é muito importante, né, pessoal? Então, você tem que saber ler como é que está escrito. Esse símbolozinho aqui, ó, esse traço, ele significa está para, certo? Então, quando você vê esse traço, você vai saber que ele significa está para. E a igualdade, ela significa assim como, certo? Então, o traço da fração é está para e a igualdade é assim como. Então, fica fácil. Se você lembrar disso, você vai conseguir ler facilmente as proporções. A está para B, assim como C está para D. Olha, é fácil demais, né? Então, vamos lá. Olha, e aí vamos identificar os termos, né? Os termos da proporção. Então, onde A, B, C e D são os termos da proporção. O A e o D, eles são chamados de extremos. Extremos. Por que eles são chamados de extremos? Porque eles estão nas extremidades. E o B e o C são chamados de meios. Né? B e C são chamados de meios. Por quê? Porque eles estão no meio. Olha só, pessoal. É fácil para você identificar. Olha só a leitura. A leitura aqui, ó. A, né, está para B, assim como C está para D. Olha o começo aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. O começo e o fim, ó, são chamados de extremidades. O meio é chamado de meios. Ficou fácil agora? Então, ó, quando eu começo e quando eu termino, o começo e o final, extremos. E os que ficam nesse meio são chamados de meios. Bacana? Fácil, né? Identificar os meios e os extremos. Mas vamos aí ver esses termos, né? Então, ó, extremos. Se você não conseguir identificar assim, você pode escrever assim, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. Então, você percebe claramente, ó, começo e final. Começo e final. A está para B, assim como C está para D. O começo e o final são chamados de extremos. E os que ficam no meio são chamados de meios, certo? Então, aí os meios.
extremos que estão no começo e no final, meios que estão no meio. Beleza? Para que identificar isso? Olha só, os meios e extremos é bom você saber identificar justamente porque existe uma propriedade chamada propriedade fundamental da proporção, que ela vai envolver justamente os meios e extremos, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos ou vice-versa. Isso quer dizer o quê, professor? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então eu posso fazer essa brincadeira e uma igualdade é sempre igual. Um lado é igual ao outro, certo? Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. O senhor Ramalho faz criação de galinhas. Observe a tabela. Então aqui, ó, número de galinhas, 24, 36, 48 e 60. Alimentação, 24, 36, 48 e 60. Nota-se que 24 sobre 24 é igual a 1. 36 sobre 36 é igual a 1. 48 sobre 48 é igual a 1. 60 sobre 60 é igual a 1. Então, a relação número de galinhas e o gasto com a alimentação é igual a todos os quocientes. Todos deram quociente igual a 1. Então, dizemos então que o número de galinhas e o número de gastos em euro, com a alimentação, são diretamente proporcionais. Então, nota-se que duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. A este quociente chama-se constante de proporcionalidade. Então, pessoal, esse resultado é chamado de constante de proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais, quando eu divido uma pela outra, eu encontro resultados iguais. Vocês vão ter dois tipos de grandezas, as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais, certo? Então, lembrem e fixem logo. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que, dividindo uma pela outra, eu encontro resultados iguais. E esse resultado igual é chamado de constante de proporcionalidade. Bacana? Vamos adiante. E aí, como eu falei para vocês, propriedade fundamental da proporção. Então, o que diz a propriedade fundamental da proporção? Diz que, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como eu falei também, ou vice-versa, O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos lá. Sempre isso vai acontecer, ó. A está para B, assim como C está para D. Qual é os meios? B vezes C. Se eu multiplicar o B vezes C, tem que ser igual ao A vezes D. Senão, não é proporção, pessoal. Só vai ser proporção se isso acontecer. B vezes C tem que ser igual a A vezes D. Se esse resultado não for igual, não é proporção. Só vai ser proporção se o resultado for igual. Produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Ou então, o produto dos extremos ser igual ao produto dos meios. Beleza? Só vai ser proporção se isso acontecer. Vamos lá. Então, ó, meios, B vezes C, extremos, A vezes D.
Então, se isso acontecer, então eu tenho uma proporção. Vamos a uns exemplos, né? 4 sobre 7 igual a 12 sobre 21. Ora, quem são os extremos? 4 e 21. 4 vezes 21 tem que ser igual a 7 vezes 12. 4 vezes 21 dá 4, 8. Então, 84. 7 vezes 12, 14 vai 1, 7, 1, 8. 84. Então, você vê que 84 é igual a 84. Então, eu posso afirmar que isso é uma proporção. Agora, se eu pegar 3 oitavos, né? 3 está para 8, assim como 12 está para 40. Então, veja que aqui é os extremos, né? 3 e 40. 30 vezes 40 dá 120. 8 vezes 12 dá 16, vai 1. 8 e 1, 9. Então, 96. 96 é diferente de 120. Logo, isso aí não é proporção. Então, para ficar bem claro, para que vocês não esqueçam, só vai ser proporção se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. Certo? Só vai ser proporção se isso acontecer. Caso não aconteça, não é proporção. Então, se eu quiser identificar se é ou não proporção, basta eu fazer essa aplicação. Isso. Eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Matematicamente, pessoal, se você procurar outros vídeos aí, ele pode chamar isso de cruz credo, certo? Então, o cruz credo nada mais é do que o produto dos meios igual ao produto dos extremos, certo? Então, vamos lá. Olha só. Descubra o termo que falta em cada uma das proporções. Eu tenho 2 está para 3, assim como 6 está para... Eita, e agora? Eu não sei qual é esse número. Né? Como nós já somos craques na álgebra, eu sempre vou chamar esse número de x, né? Mas pode ser outra letra, o y, qualquer letra. Na segunda, ele tem 5 está para um número, assim como 25 está para 20. Então, se eu sei a propriedade fundamental da proporção, pessoal, eu acho esse número com a maior facilidade do mundo, usando o famoso cruz credo, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, não estranhe quando disserem cruz credo, né? Vamos lá. Olha só como é fácil. Eu ia pegar 2 vezes o número desconhecido, que eu vou chamar de x, igual a 3 vezes 6. 2 vezes esse número vai dar igual 3 vezes 6, 18. Dividindo ambos os lados aqui por 2, você teria 18 dividido por 2, que daria 9. Então, o número seria 9. No outro caso, você ia ter 5 vezes 20 igual ao número multiplicado por 25. Ora, 5 vezes 20 é 100. Divide ambos os lados por 25, eu vou ter 100 dividido por 25, vai dar 4. Então, a idade do Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. E Rui tem 12 anos. Que idade tem a avó? Então, aqui é um problema, e esse problema você faz com a maior facilidade do mundo usando essa proporção. Olha, ele diz que a idade do Rui está para a idade da avó dele, assim como 2 está para 9. Então, você ia botar 2 está para 9, assim como ele comparou a idade do Rui primeiro, para depois botar a da avó. Né? Então,
ele diz que o Rui tem 12 anos. Então, assim como 12 está para X. Né? Então, ó, 2 está para 9, assim como 12 está para esse número desconhecido. Fazendo aí o cruz credo, 2 vezes esse número é igual a 9 vezes 12. 9 vezes 12 dá 108. Dividindo ambos os lados por 2, 108 dividido por 2, então a avó teria 54 anos. Né? Então fica fácil, né, pessoal, para você resolver aí um problemazinho de proporção, aplicando essa propriedade fundamental da proporção. Ok? Grandezas diretamente proporcionais. Né? Que é um tipo de proporção que envolve duas grandezas. E quando uma delas é aumentada, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, grandezas diretamente proporcionais, pessoal, elas vão andar sempre no mesmo sentido. À medida que uma aumenta, a outra aumenta. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Certo? Então, não esqueça disso. Elas andam no mesmo sentido. Aumentando uma, aumenta a outra. Diminuindo uma, diminui a outra. Então, sendo duas grandezas A e B diretamente proporcionais, então a relação estabelecida entre elas é que uma dividido pela outra vai dar sempre igual a uma constante, certo? Então, quando eu pegar uma grandeza dividida pela outra, vai dar uma constante. Então, vamos ver um exemplo. Um objeto em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja abaixo a tabela que está relacionada a esse caso. Então, ó, 3 metros ele gastou 1 segundo. 6 metros ele gastou 2 segundos. 9 metros ele gastou 3 segundos. 12 metros ele gastou 4 segundos. E 15 metros ele gastou 5 segundos. Se eu pegar uma e dividir pela outra, ó, 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, 9 dividido por 3, 12 dividido por 4 e 15 dividido por 5, você percebe que essa divisão, todas elas dão como resultado o número 3. Então, eu posso afirmar que essas grandezas, deslocamento e tempo, são diretamente proporcionais, certo? E esse 3 é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Ok? Então, vamos testar aí nossa aprendizagem. Verifique se as grandezas abaixo são diretamente proporcionais. E qual é a constante de proporção entre x e y. Então, aqui eu tenho, ó, 9 está para 3, 12 está para 4, 15 está para 5 e 18 está para 6. Então, se você pegar aí, ó, 9 dividido por 3, 3, né? 12 dividido por 4, 3. 15 dividido por 5, 3. 18 dividido por 6, 3. Então, todos deram o mesmo resultado? Deram. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? O outro tipo de grandeza, pessoal, é a grandeza inversamente proporcional. Então, é um tipo de proporção que envolve duas grandezas. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Então, elas andam em sentidos contrários. Aumentando uma, diminui a
outra, ou diminuindo uma, aumenta a outra, certo? Então, isso vai funcionar sempre, viu, pessoal? Na diretamente proporcional, quando você divide uma pela outra, você tem o mesmo resultado. Na grandeza inversamente proporcional, quando você multiplica uma pela outra, você tem sempre o mesmo resultado. Essa constante é também chamada de constante de proporcionalidade, certo? Então vamos lá. Exemplo, né? Velocidade e tempo. Então, nesse exemplo, iremos tratar das grandezas velocidade e tempo. Primeiro, perceba que se existe uma distância a ser percorrida, quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto para se chegar, né? Então, quanto maior a velocidade de um carro, menos tempo ele gasta para chegar naquele local. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. À medida que eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Então, o exemplo aqui, ó, eu tenho 60 km por hora, eu gastei 4 horas. 80 km por hora, 3 horas. Né? 100, 2,4. Né? 120, 2. Então, se você dividir aí um pelo outro, ou no caso agora você vai multiplicar, né? Porque na direta você divide, na inversa você multiplica. Então, perceba que se eu pegar 60 vezes 4 dá 240, 100 vezes 2,4 dá 240, 80 vezes 3 dá 240, 120 vezes 2 dá 240. Então, existe uma constante aqui, ó, 240. Então, essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. Então, quando eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu encontrei sempre a mesma distância, 240 km. Então, significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, resumindo, para ser grandeza diretamente proporcional, eu tenho que dividir para dar o mesmo resultado. Para ser grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que multiplicar para dar o mesmo resultado, certo? Então, a diferença entre grandezas diretamente e inversamente é essa. Se eu não sei valores, para me identificar grandezas direta e inversa, direta, à medida que uma aumenta, a outra aumenta, à medida que uma diminui, a outra diminui. Direta. Inversa, à medida que uma aumenta, a outra diminui, e à medida que uma diminui, a outra aumenta. Elas andam em sentidos contrários. Se eu tenho números para poder fazer essa relação, para identificar se é direta, eu vou dividir. Se todos deram o mesmo resultado, diretamente proporcional. Se eu tenho um número e eu multiplicar e todos derem o mesmo resultado, então a grandeza é inversamente proporcional. Bacana? Beleza? Então, testando aí sua aprendizagem. Eu tenho 5 vezes 5 e 2, né? Então, a grandeza x é 5 e a y é 2. 10 e 1. E 20 e meio. Né? Então, ó, se você pegar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 20 vezes 0,5 é a metade. Então, a metade de 20 é 10. Então, perceba que todos deram o mesmo resultado. Então, eu posso dizer que a grandeza x e y são inversamente proporcionais. Bacana, pessoal?
Então, essa era a nossa proposta de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima.